Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 58. Elefantes contra César. A Batalha de Tapso, o fim da clemência em 46 a.C. A gente sabe que ao final ali do ano 46, o Júlio César tinha resolvido um dos problemas que ele tinha, né, que era aquela invasão por parte do novo rei do Ponto, ali no leste, mas ele tinha ainda dois problemas. De um lado, você tinha a resistência do Senado ainda organizada no norte da África e os problemas de governar Roma, ali na Itália, né? O César já tinha conseguido vencer dois dos líderes do triunvirato, que era o Crasso e o Pompeu, mas ainda sobrava a resistência organizada pelo Catão Jovem ali no norte da Itália. O César saiu então da Alexandria para resolver o problema lá no Ponto, né? De lá eles foram para o sul da Itália, ali em torno de Taranto. De Taranto ele iria para o norte da África, né? Enfrentar as tropas do Senado, mas antes da gente saber como se passou lá, vamos voltar aqui para a Itália, para o final do ano 47 e começo de 46, para ver uma coisa rara no comando militar do Júlio César, um motim, né? Uma das legiões lotada na Itália decidiu que estava cansada de guerra e queria o seu aposento e queria o pagamento atrasado, né, do soldo militar. Imagine que esses soldados, alguns deles estavam em guerra sob o comando do Júlio César há mais de 10 anos, quando o Júlio César foi ali para a Gália, né? O César, nesse momento, ele diz que ele aprendeu uma lição muito dura, que é a lição de que os soldados precisam de dinheiro, dependem de dinheiro, o dinheiro depende do poder e o poder depende de soldados, né? Ele vai então negociar com os amotinados lá e ele surpreende esses soldados ao chegar lá e propor para eles, né, dizer para eles numa negociação que podem ir, né, podem ir de volta para suas cidades, vocês vão receber todos os pagamentos atrasados quando eu voltar da África, depois de ter vencido as tropas do Senado com outros soldados. Ao ouvir essa menção a outros soldados, os soldados amotinados decidiram que não seria muito prudente da parte deles se rebelar ali no final da Guerra Civil e decidiram fazer mais uma campanha com Júlio César, embarcando então, marchando para ali o norte da África, onde estava a resistência do Senado, né? Comandando as tropas do Senado estava um certo Metelo Cipião, certo? Que era um descendente daquele Cipião que havia comandado tropas ali no norte da África contra Cartago, né? A gente lembra ali nas Guerras Púnicas. E durante essa batalha de Tapso, as tropas se encontraram ali numa cidade chamada Tapso, que fica no norte na Tunísia, o que hoje a gente chama de Tunísia, né? E o Senado tinha ali cerca de 70 mil soldados contra 50 mil soldados do Júlio César. Eles tinham cerca de 15 mil cavaleiros contra 5 mil do Júlio César. E, além disso, eles tinham elefantes, né? A gente sabe, né, que os romanos, os ouvintes desse podcast sabem que o primeiro encontro dos romanos com elefantes foi na invasão do Pirro, naquele primo do Alexandre o Grande, lá em 280 a.C. Depois veio o mais famoso elefante com o mais famoso inimigo de Roma, que era o Aníbal de Cartago, que atravessou os Alpes em 218, na Segunda Guerra Púnica, né? Agora, no ano 46, então essas coisas aconteceram séculos antes, né? Agora, no ano 46, o Júlio César e as suas legiões veteranas vão novamente enfrentar elefantes nessa batalha, né, próxima dessa cidade ali no norte da Tunísia, chamada Tapso, né? O que é interessante é que existia um rumor ali entre as tropas dos romanos que haveria uma profecia de que apenas descendentes do Cipião africano
seriam vencedores ali no norte da África, né? Então, o Júlio César, que não era bobo, ele imediatamente mandou procurar ali entre os 50 mil soldados dele alguém que fosse descendente do Cipião e imediatamente promoveu o cara à posição de comando. Pronto, né? Solucionou o problema da profecia. Na África, as lideranças do Senado tinham recebido também o apoio do rei da Namíbia, que era chamado Juba, e foi ele justamente que trouxe os tais elefantes, né? Só que as tropas romanas, desde o encontro deles com os elefantes do Aníbal lá, 150 anos antes, já haviam desenvolvido técnicas, né, para enfrentar os elefantes. E a técnica principal era abrir corredores entre as tropas para que os elefantes passassem. Os elefantes simplesmente passavam e o Júlio César preparou uma legião, a quinta legião, para que ela ficasse pronta, destacada só para dar conta dos elefantes, tá certo? As tropas que eram pouco treinadas do Senado não tiveram a menor chance perante as legiões veteranas do Júlio César, uns soldados que estavam guerreando lá há mais de 10, 15 anos, né? No amanhecer do dia 6 de abril de 46 a.C., o Júlio César ordena o ataque, né? As legiões avançam em formação para as comandadas pelo outro Cípio lá, o outro parente lá do Cípio, do outro lado, e há na verdade, um avanço do lado direito das tropas do Júlio César. Dizem algumas fontes que o Júlio César teve uma convulsão epiléptica, né? O Júlio César era epiléptico. E esse é uma situação em que talvez a epilepsia dele tenha contribuído para uma certa falta no comando dele ali, onde as legiões ficaram meio fora de controle. O que aconteceu foi brutal, na verdade. Quando as tropas do Júlio César conseguiram vencer as tropas ali do Senado, essas tropas do Júlio César, que estavam, imagina, tropas cansadas, enfurecidas por anos de batalha, tropas que estavam ali querendo terminar essa guerra civil, e elas estavam cansadas da clemência do Júlio César. E eles diziam que eles tinham sempre que enfrentar amanhã aqueles que o comandante deles estava perdoando hoje. Então eles, nesse momento, massacraram os sobreviventes dessa guerra. Dizem, as contas são que mais de 10 mil mortos, 10 mil soldados do Senado romano morreram naquele dia, mesmo depois da batalha, né? Então, ali em Tapso, a República Romana morreu um pouco mais. A liderança ao Júlio César ainda continuou, né, numa cidade próxima ali de Tapso, que é a cidade de Útica, né? E quem estava coordenando essa última resistência ao Júlio César era o Catão Jovem. E no próximo episódio a gente vai lá a Útica para ver como é que o Catão vai terminar essa resistência ao Júlio César e marcando mais um ponto no fim da Guerra Civil.